Olá, meus amores, bem-vindo à leitura do Caminho do Tarô para essa onda encantada, aqui no nosso ambiente de psicologia profunda, né? Terapia coletiva de psicologia esotérica, para a gente realmente aproveitar esse momento de transição planetária, que, se por um lado ele é desafiador, por outro lado, ele vai fazer com que a gente acesse recursos em nós que a gente não podia nem imaginar que tinha. Essa onda encantada está regida pelo espelho dentro do Castelo Azul Oeste do Queimar, que é um castelo que eu venho percebendo que, pelo menos nesse giro do Tzolk'in, tem exigido de nós uma ação mais eficaz. Nem que essa ação seja parar de agir, né? Fazer um esforço para sentar, fechar os olhos e olhar para dentro. Então vamos dar uma olhada nos arcanos maiores do tarô, para que a gente conheça quais são as gavetinhas arquetípicas da nossa psique, que essa onda encantada está sinalizando para a gente olhar e acessar esses recursos. Eu vou rodar a vinheta enquanto eu tomo um gole d'água aqui e já volto. Bom, a gente vai ver os arcanos maiores do tarô relativo aos selos brancos de uma onda encantada, porque são os selos que definem a quarta dimensão do tempo. Então, o arcano que representa o selo do espelho é a papisa, e a papisa por si só tem muita coisa a dizer para a gente. Essa onda do espelho eu queria ressaltar que eu já fiz 3 vídeos para essa onda do espelho. E a onda da serpente, que foi aquela que iniciou o Castelo Azul do Queimar, da Corte da Magia, eu fiz 2 vídeos. Isso é para a gente reparar o quanto de informação a gente está conseguindo acessar nesse castelo, e são informações que trazem atividade para nós, né? A pesquisa sobre o nosso prazer em termos da onda encantada da serpente, que foi a onda encantada anterior, essa do espelho, né, exigindo de fato que a gente pare um pouquinho, feche os olhinhos, medite, nem que a meditação seja ouvir a tagarelice incessante da nossa mente. É necessário passar por esse estágio. Muito bem. Então eu queria fazer uma análise da papisa dentro do tabuleiro, para a gente já começar a se aprofundar do que é isso na nossa psique. A papisa, ela está no septenário mental. É o segundo arcano maior e fica do lado do inconsciente, ou seja, essa sabedoria, esse conhecimento age em nós, mesmo que nós não tenhamos consciência. E no caso da papisa, é o que eu já venho falando há alguns vídeos. São aquelas energias inconscientes, mas que pulsam no nosso inconsciente, atraindo pessoas e situações para que a gente veja através do outro aquilo que está guardado no nosso inconsciente, pedindo atenção. Então, a papisa, para começar, ela é o número 2, e a gente aprendeu com o tom lunar, que o tom lunar polariza para que a gente encontre a estabilidade. Então, ela se apresenta como uma papisa. Em alguns baralhos do tarô, na verdade, os baralhos mais tradicionais, ela inclusive traz um livro, que é o livro da sabedoria. Então, ela, como papisa, ela já apresenta um paradoxo. A papisa é uma autoridade dentro do clero, que é um ambiente que nós aprendemos dentro da nossa cultura exclusivamente masculino, e ela então se apresenta como a autoridade de uma papisa nesse lugar do clero. Então já é o primeiro paradoxo. E o livro que ela segura é o livro, na verdade, que antecede o que a gente conhece como a Bíblia, que é a Torá. E a Torá é exatamente da onde veio a cabala ortodoxa e a cabala mística, que a gente
codifica o tarô dentro da árvore da vida da cabala mística. Então, para você ver, e para você ter uma ideia do nível de conhecimento e de sabedoria que esse arcano revela, tudo o que eu sei sobre o tarô até hoje, eu iniciei os meus estudos com uma curiosidade especificamente nesse arcano maior do tarô. Eu, na época, usava um tarô celta e a papisa trazia a cruz ansata. E eu quis saber o que era aquele símbolo da cruz ansata. E era nada mais, nada menos do que o símbolo da imortalidade. Pois bem, essa foi a chave que me abriu a porta para tudo o que eu estudei sobre o tarô e, inclusive, nesse movimento foi quando eu fui parar na Inglaterra e durante 1 ano eu fiquei estudando diariamente, durante 4 horas por dia, para saber, para trazer esse conhecimento aqui para vocês hoje. Então, para você ver o poder desse arcano maior do tarô. E ele guarda conhecimentos inconscientes, conhecimentos relativos ao nosso inconsciente pessoal, mas que se expande para nossa ascendência, nossos antepassados e nossos ancestrais. Então, ele é um arcano de muita sabedoria e de muito poder, porém totalmente oculto. Além dele estar no lado inconsciente do tabuleiro, ele também representa o nosso saber e o nosso conhecimento inconsciente. Então, é assim que essa onda encantada se apresenta para nós nesse momento, iniciando com esse recado. Olha, tudo o que você precisa acessar para sincronizar com o tempo nessa onda encantada, nesse castelo da magia, está em você, desde que você feche os olhos e olhe para dentro de você. Por isso, a meditação é uma ordem nessa onda encantada. Em algum momento dessa onda encantada, feche seus olhinhos, porque existe aí muito conhecimento disponível para que a gente acesse nesse momento. E aqui, nesse nosso ambiente do tarô, da onda encantada, o que nos interessa é a nossa rota pessoal. Então, o que deve ser acessado por nós nesse momento são as nossas próprias histórias internas. O encontro com a criança interior, a criança ferida, experiências emocionais que nós vivemos. A gente pode muito bem aproveitar agora tudo aquilo que o outro nos provoca e a gente trazer para o nosso coração essa raiva, essa tristeza, esse medo, seja lá o que for, e com as mãos no coração a gente acessar essa emoção e convidá-la a sentar na assembleia interna, porque ela só quer ser reconhecida, né? Você sabe que todo o mal tem o potencial do bem, e todo o bem tem o potencial do mal, naquele símbolo do yin e yang. Então, toda a ferida que nós guardamos em nós tem ali guardado também um poder que foi desativado por ter sido ferido em algum momento. Então, na medida que a gente convida essa tristeza, essa raiva, esse medo, seja lá essa angústia, a se apresentar e a gente reconhece, eu te reconheço, eu te chamo, aqui pode vir, qual é a sua mensagem? A gente liberta essa dor, né? É libertador, e isso então vai também libertar um poder, um recurso interno nosso. Olha que importante a gente viver de forma consciente essa onda encantada. Depois, o próximo arcano é o arcano da roda da fortuna. A roda da fortuna, que representa o vento na sua quinta força, é a força que coloca a sabedoria, o conhecimento dessa onda encantada em desenvolvimento. E é nada mais, nada menos do que a roda da fortuna. Vamos aqui ao tabuleiro e vemos aqui também do lado
inconsciente. Porém, a roda da fortuna tem uma característica que lhe é única, singular, pois é o único arcano maior do tarô que não depende dos nossos esforços. Ela é a roda do destino, representada no arcano maior do tarô mitológico, número 10, pelas moiras. As moiras são as tecedoras do destino. São 3 mulheres, uma em cada idade, a jovem, a adulta e a idosa, representando as fases da vida, e elas possuem a roca, que tece o fio do destino, e a tesoura, que corta o fio desse destino. E nem mesmo os deuses do Olimpo, com todo o seu poder e potência, têm ingerência sobre as moiras. Então, as moiras são justamente esse movimento evolutivo que o nosso planeta, que o nosso sistema solar, que a nossa galáxia está movimentando. É um movimento que está acima das singularidades. No nosso caso, no planetinha Terra, é um movimento que está acima da nossa individualidade. Por exemplo, as mudanças climáticas, que por mais que tenhamos sido nós mesmos, humanos, enquanto humanidade, tenhamos provocado isso, o retorno é completamente fora do nosso controle, né? Então, essa é a roda da fortuna. Ela gira no movimento natural de evolução e o que estiver em ressonância com ela sobe ou desce ou se movimenta. Então, essa é o segundo arcano maior do tarô, representando uma das esquinas dessa onda encantada. Então, veja, a gente acessa o nosso inconsciente, liberta energias, libera forças arquetípicas que estavam no nosso inconsciente e deixa que a vida faça o seu movimento. Depois, a gente tem, representando o enlaçador de mundos, o arcano maior da morte, e sobre quem também eu falei bastante nos outros vídeos, que é o marido de Perséfone, é Hades, né? Hades rapta Perséfone da imperatriz. Eu acabei de me lembrar de uma coisa muito interessante. Hades rapta Perséfone, que é filha da imperatriz, e a imperatriz foi justamente o tom cósmico da onda encantada anterior da serpente. Então, o arcano maior que representou o tom da transcendência da onda encantada da serpente, ou seja, que nos trazia o salto transcendente para a gente iniciar a onda encantada do espelho, foi Terra cósmica. E Terra é representada pela imperatriz. Aí a gente inicia a onda encantada seguinte com a história da sua filha, Perséfone. E Perséfone foi, então, raptada por Hades, o que entristeceu em grande monta a imperatriz, que, representante da Terra, invernou. E somente quando ela fechou um acordo com Hades, que então libertava a Perséfone durante algum período do ano, que a Terra e que a imperatriz, que Gaia, voltou de novo a florescer no período em que Perséfone estava com ela. Então, para você ver como que se liga, a imperatriz, ela está ligada à nossa maternagem. Para você que já acompanha, você sabe que a imperatriz está ligada à base dos nossos valores que foram criados durante a maternagem, naquele momento em que a gente dependia de um adulto para cuidar de nós, naquele momento em que nós não tínhamos nenhum filtro para viver as experiências emocionais ao nosso redor e que também ainda não tínhamos desenvolvimento mental e conceitual suficiente para nomear as experiências emocionais que nós vivemos. A filha da imperatriz, que é Perséfone, que inicia essa onda encantada, é justamente a guardadora dos segredos das experiências emocionais que nós vivemos na maternagem.
pois ela representa exatamente esse lado inconsciente. Quando ela encontra com Hades, que ela é raptada por Hades faz um acordo, ok, né, devolve Perséfone durante um período do ano para que ela fique com a sua mãe, porém, Perséfone se torna esposa de Hades. Então, Hades tem uma parceria com Perséfone muito estreita. Quando ela aparece, esse arcano maior aparece no tom solar, representando o enlaçador de mundos, está mostrando justamente a necessidade desse movimento que nós devemos manter entre o nosso consciente e o nosso inconsciente, principalmente no sentido do desapego, porque é isso que a morte exige de nós, desapego dos dois lados, porque também muitas vezes a gente tem desejos e vontades internas que ainda não há espaço para serem manifestadas no externo. É por isso que a lei da atração, ela nos ensina que a gente deve, sim, desejar, visualizar, vibrar, sentirmos-nos naquela circunstância que a gente deseja tanto que aconteça e liberar. Nada de ficar como PNL, insistentemente pensando naquilo. Não, libera e liberta. Entrega justamente ao que está representado na roda da fortuna. Entrega no altar sagrado da vida que as moiras vão pegar essa matéria-prima e tecer esse fio do destino e em algum momento essa situação então será entregue para você pelo poder da morte, que é um portal, né, que traz de lá para cá e de cá para lá, como o selo do enlaçador de mundos nos ensina. Então veja o poder de manifestação que essa onda encantada tem, entendendo que a manifestação do nosso futuro é construída de dentro para fora, principalmente se a gente se reconhece como Kim planetário, que está trazendo a cultura galáctica que vem em paz. E a cultura galáctica não é essa que nós estamos imersos agora. Portanto, fechar os olhos, olhar para dentro e se ouvir, mesmo que essa voz ainda esteja calada, é fundamental para a gente fazer o nosso papel como Kim planetário nesse momento. Depois a gente tem, para finalizar essa onda encantada, o arcano maior do pendurado. Isso é muito lindo e importante, porque quem é o pendurado e qual selo que efetivamente ele está representando? O selo do cachorro. O cachorro cósmico, no tom cósmico. Eu acho o tom cósmico muito poderoso. Primeiro que ele é cósmico, né? Ele nos traz a uma consciência cósmica da nossa existência. E segundo, que ele é transcendente. E é justamente quando a gente transcende uma determinada dimensão que a gente evolui para outra. Quando a gente falou da morte do enlaçador de mundos, a gente está falando de um enlace entre duas dimensões. Isso não é pouca coisa. É a dimensão ilusória dessa realidade material e a dimensão do nosso inconsciente, a dimensão da onde existe a nossa alma, nossa centelha divina, aquela pequena luzinha que veio aqui tentar se expressar através do ego. Então, quando a gente está falando desse tom cósmico transcendente, a gente está falando exatamente desse lugar que nos impulsiona à transcendência. E o selo do cachorro nessa onda encantada mostra o lugar que a gente pode alcançar para transcender todo esse acesso à nossa alma, ao nosso mundo interno. E esse selo fala do amor, do coração, mas da essência desse selo, que é a lealdade. E a lealdade a nós mesmos, ao nosso próprio coração,
a nossa própria centelha divina, a nossa singularidade, o nosso eu interior. Então, ao trazer o cachorro, ele se manifesta no nosso cotidiano, na nossa gavetinha psicológica, arquetípica do nosso ego, da nossa personalidade, do aqui e agora, como o pendurado. Quem é o pendurado na organização da nossa psique? É simplesmente aquele que está na linha do emocional e já do lado consciente. Então, para a gente trabalhar com essa gavetinha arquetípica, aí é um trabalho consciente, é um trabalho já mental, a partir da nossa consciência. Enquanto para acessar o arcano da papisa, que é inconsciente, a gente precisa fechar os olhos e se entregar ao silêncio ou à tagarelice da nossa mente, já o arcano maior do pendurado pede que estejamos com os olhos bem abertos. Porém, está na dimensão do emocional. Então, a mensagem do pendurado não é uma mensagem conceitual nem comportamental, que seria o terceiro septenário. É uma mensagem emocional. Ele fala a linguagem do sentir. E essa figura do Prometeu, ela representa aquele que roubou o fogo dos deuses e entregou à humanidade. E esse fogo dos deuses trazia o conhecimento da imortalidade. Então, veja, a gente está falando novamente da imortalidade, que está representada também no arcano maior da papisa. Lembra que eu falei da cruz ansata? Se alguém tem acesso ao segredo da imortalidade, é a papisa, inclusive a eterna jovem filha da terra, né? Então, esse segredo que Prometeu entregou para a humanidade, por isso foi castigado, foi o da imortalidade. E como que ele representa esse segredo? De cabeça para baixo, totalmente a serviço, ele se entrega ao serviço da humanidade. Nada mais coerente com a entrada de Plutão em Aquário e de nós nessa era de Aquário que coloca a importância e o poder do coletivo em jogo, para o bem e para o mal. Então, é tudo aquilo que eu falei numa das leituras, num dos vídeos que eu fiz sobre a leitura do espelho, do poder do coletivo, da gente agora se reunir em grupos que deem suporte às novas verdades que nós vamos acessar a partir de agora. Do mesmo tempo que haverá grupos que irão se reunir para dar suporte às velhas verdades que eles querem segurar a qualquer custo para manter o status de poder que eles alcançaram ou que eles pensam que alcançaram. Então, essas duas forças estão em jogo nesse momento de transição planetária. E aí o pendurado fala disso, olha, ser leal a você mesmo, primeiro, é ficar de cabeça para baixo para essa cultura vigente. Então, tudo aquilo que você acreditava que era importante, vira de cabeça para baixo que você vai ver que não tem importância nenhuma. É mesmo uma inversão de olhar. Depois ele mostra essa entrega, né? Olha, entrega que se faz por amor. No entanto, o selo nos lembra que nós só podemos amar a humanidade inteira que seja quando nós amamos a nós mesmos. Porque isso é um resultado muito interessante que eu atestei quando eu comecei a meditar. Quando eu comecei a meditar, eu comecei a me interiorizar, a entrar em contato com a minha voz interior, que me levou ao centro do meu coração, e eu fui chegando à essência do que é ser humano. Eu tinha uma frase na época que dizia assim: vá para dentro do seu coração que a gente se encontra lá. Porque foi desenvolvendo esse olhar interno do centro do meu coração que eu pude reconhecer o humano
em cada uma das pessoas com quem eu me relacionava. Eu conseguia até enxergar o quanto de cascas aquela pessoa tinha sobre a essência humana nela. Então, essa lealdade, essa entrega que o pendurado nos revela, parte desse lugar que o selo do cachorro nos mostra. É uma lealdade a si mesmo, ao seu amor próprio, ao seu coração. Porque, como eu sempre digo, aquela frase que eu dizia, vá para dentro do seu coração que a gente se encontra lá, se transformou hoje na frase de que eu repito, que um ser humano feliz não faz mal a ninguém. Então, é preciso que você encontre primeiro a sua felicidade, a sua autorrealização, para que você possa transbordar isso para a humanidade. E é também aquele lugar aonde a gente encontra a resposta do que é que eu vim fazer aqui. Porque quando você encontra o seu serviço, o seu talento, o seu dom, que vai sendo libertado e revelado nessa sua pesquisa e investigação interna, você encontra também a sua função no coletivo. Porque você tem uma contribuição para o coletivo através do que você sabe fazer melhor e que só você pode contribuir. Então, você vai ser automaticamente útil, reconhecido e requisitado pelo coletivo quando você encontrar esse lugar aonde você é leal a você mesma, a despeito do que a sociedade te oferece e a despeito, muitas vezes, do que até você mesmo pensa sobre você. Essa é a grande descoberta que nós estamos sendo convidados a realizar nesse castelo azul da magia e nesse giro do Tzolk'in para vocês que estão aqui comigo. Muita gratidão, vocês me honram com a sua presença, dão significado ao meu serviço e eu sou muito grata por vocês estarem apoiando aqui o meu trabalho, que eu posso dizer para vocês que não é pouco. Envolve muita pesquisa e traz, né, esses 40 anos, caramba, vamos lá, 35 anos de experiência com essa linguagem simbólica do tarô, da cabala, e que foi o que me permitiu fazer essa leitura dos selos do Tzolk'in. Então, o caminho é esse, gente, olha, é se interiorizar, né? Esse é o propósito de toda onda encantada. Então, todos os dias fechar os olhinhos e entrar em contato com você internamente, entregar de forma desapegada tudo o que você tiver na sua vida, né? Cultivar esse desapego, cultivar aquilo que aquela frase diz aquilo que aquela frase revela quando ela coloca: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. A gente não vai levar nada daqui a não ser as nossas experiências. E que bom se a gente aprender alguma coisa com as nossas experiências, porque aí a gente leva, né, a nossa própria ascensão como resultado. E a entrega final, né? Então, é um trabalho de interiorização, de respeito à vida, à autoridade da vida sobre nós, de desapego para que a gente, então, se entregue à nossa função, ao nosso coração, à nossa inteligência, porque a linguagem que o pendurado representa aqui e que é revelada a partir do tabuleiro é a linguagem do sentir, porque está aqui no segundo septenário do tabuleiro. Se você ainda não fez a oficina do tabuleiro, está aqui o convite para que você adquira essa oficina do tabuleiro e possa acompanhar com muito mais propriedade e profundidade o que é colocado aqui do tarô para vocês. E, por fim, o que vocês que já fizeram a oficina do tabuleiro e já sabem abrir o seu jogo, fazer a leitura do seu jogo, é
interessantíssimo você ver agora, né, quais são os arcanos maiores do tarô que caem especificamente nessas casas do seu tabuleiro. Porque os arcanos maiores do tarô que estiverem nessas casas do seu tabuleiro vai mostrar para você qual é a informação que você deve acessar para receber de verdade a orientação que a onda encantada do espelho está trazendo para você, mas a orientação personalizada, né? Tipo, qual é o arcano que vai cair aqui na casa da papisa? Ah, é o arcano da torre, por exemplo. Então, é o que a torre representa que você deve acessar. O que a torre representa? A desconstrução de valores antigos, a mudança, a despedida de crenças limitantes, né? O contato, a luz que cai aqui e que desabe essa torre é justamente aquele conhecimento que a gente acessa no nosso inconsciente. Vamos supor que caia a estrela. A estrela caiu na casa da papisa. O que você vai acessar? O seu sonho infantil. O que você sonhava, o seu talento, o seu dom infantil. Então, é isso que no seu tabuleiro precisará, ou a orientação é para ser acessado durante essa onda encantada, segundo a orientação da lei do tempo. Tá certo? Então, gente, é um autoestudo. Agora, se existe algum lugar que a gente tem poder de mexer para manifestar o nosso futuro, esse lugar é essa energia. Somos nós mesmos. Eu fui mudar de slide, me perdi. Somos nós mesmos, né? Então, é no que a gente pensa, sente, quer e faz. Então, é nesse autoestudo que a gente vai efetivamente começando a manifestar o nosso futuro. Gratidão! Namastê em Lakesh. Eu sou um outro você. E se você está assistindo esse vídeo na Corte Cristal, por favor, pense em apoiar o meu trabalho aqui no canal, se tornando membro do Conexão Planetária Tarô. Eu espero por você.